Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre funções do primeiro grau. Na aula número 3 da nossa nova série Smart Basic, nós vamos continuar resolvendo algumas situações problemas que envolvem a análise do gráfico de funções do primeiro grau. Só que essas situações da aula de hoje, elas apresentam um grau de dificuldade um pouco maior do que as que a gente teve na aula número 1 e 2. Se você perdeu a aula número 1 e a aula número 2, assiste, porque muitos dos conceitos que nós vamos abordar na aula número 3 foram vistos nessas duas primeiras aulas da nossa série. O exemplo número 1 diz o seguinte: em determinado concurso, 2.000 candidatos inscritos compareceram às provas realizadas em um grande colégio. O número de candidatos Y que entraram no colégio em função do horário de entrada T é representado por pontos do gráfico, sendo T igual a 0 o instante em que os portões de acesso foram abertos e T igual a 60 o instante em que esses portões de acesso foram fechados. Assim, pode-se afirmar que quando o número de candidatos no interior do colégio atingiu 1860, o tempo decorrido desde a abertura foi de aproximadamente... Então vejam só, a gente tem aqui uma situação problema, onde a gente tem um único gráfico, e nesse gráfico a gente tem três funções do primeiro grau. Observa que essa primeira reta aqui ela tem uma inclinação, essa segunda reta tem uma outra inclinação, e a terceira reta já tem uma outra inclinação. O que é que acontece? Quando a gente está trabalhando com gráficos desse tipo para resolver problemas, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar com que reta a gente está trabalhando. Para identificar isso, a gente vai prestar atenção nesse valor aqui, ó, no número de candidatos que ele deu aqui no problema, que é 1860, e ele quer saber quanto tempo levou para entrar essa quantidade aqui de candidatos. Eu vou olhar o seguinte, para eu trabalhar com essa primeira reta, eu tenho que trabalhar de 0 até 1.200 candidatos, ok? Para trabalhar com essa segunda reta aqui, ó, eu tenho que trabalhar com o número de candidatos que vai de 1.200 até 1.700. E para trabalhar com essa terceira reta aqui, ó, eu tenho que estar com o número de candidatos igual a 1.700 e que vá até 2.000. Como o da gente é 1.860, essa quantidade de candidatos está aqui, ó, entre 1.700 e 2.000. Então, nós já sabemos que a reta que resolve o meu problema é essa terceira aqui, ó. Vou marcar os pontos que nós temos aqui. O que é que a gente tem nesse pedacinho de reta? Que em 50 minutos entraram 1.700 candidatos e no 60º minuto entraram 2.000 candidatos. Para encontrar o tempo que levou para entrar esses 1.860 candidatos, a gente precisa encontrar a função que representa essa reta que a gente destacou com esses dois pontos. Como é uma reta, essa função é uma função do primeiro grau. Se eu observar, ela não intercepta aqui o eixo Y. Porque se eu observar aqui, ó, eu não prolonguei ela para ela tocar o eixo Y. Então não tem o valor de B de uma forma direta. Eu teria se fosse essa primeira reta aqui, ó, ela passa aqui no eixo Y e 0. Mas quando eu estou trabalhando com a terceira, eu não tenho o valor do meu coeficiente linear. Ok. Então a gente vai começar calculando o valor do meu coeficiente angular do A. A gente viu que para calcular o valor desse A, a gente usa a ideia da taxa de variação. A gente calcula a variação de Y em 2 pontos e divide pela variação de X. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar esses 2 pontos e projetar primeiro eles aqui, ó, no eixo Y e depois no eixo X. Observa que a reta que a gente tem, ela tem um sentido aqui de crescimento, então tem uma função crescente. Eu já sei que o valor desse A vai ter que ser um número positivo. Vamos projetar os pontos, ó. Eu vou pegar esse ponto, projetar aqui e esse outro aqui. Então eles vão ficar assim, ó. Um aqui e outro aqui. O que foi que aconteceu desse ponto para esse? Aumentou. Agora aumentou quanto? 300. Toda vez que a reta cresce, aumenta de um ponto para o outro. É isso que torna o coeficiente angular positivo. Então, de 1.700 foi para 2.000, houve uma alta aqui no número de candidatos de 300. Achei a minha variação do Y. Agora eu vou pegar esses mesmos 2 pontos e projetá-los, só que agora no eixo X. Eu vou vir caminhando com eles, ó, para cá e para cá. Vai ficar assim, ó. Um aqui, outro aqui. O que foi que aconteceu daqui para aqui?
aumentou 10 pontos, de 50 foi para 60. Então eu já sei que a minha variação em y foi 300 e minha variação em x foi 10. Eu vou e substituo aqui na fórmula. O meu coeficiente angular vai ser 300 dividido por 10, que dá 30. Então a gente já sabe que esse a aqui, ó, ele vale 30. E a minha função agora pode ser reescrita assim: y igual a 30x mais b. Nós vimos nas aulas passadas que quando essa reta não intercepta o eixo y e a gente não sabe direto o valor de b, uma das formas de encontrar b é a gente substituindo um ponto dessa reta aqui na função. E a gente tem duas opções. A gente pode pegar esse ponto aqui, ó, de coordenadas 50 e 1700, ou seja, em 50 minutos entraram 1.700 candidatos, ou esse outro aqui, ó, de coordenadas 60 e 2000. Eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui esse ponto. Em 60 minutos entraram 2.000 candidatos. Então aqui eu vou ter, ó, o meu valor de x, que é 60, e de y, que é 2.000. O que é que a gente vai fazer na função? Onde tiver x, a gente joga 60, onde tiver y, a gente joga 2.000 e encontra o valor do b, do meu coeficiente linear. E a gente vai ter uma função montada para responder o problema. Então vamos lá, ó. Substituindo, eu vou ter y é 2.000, que é igual a 30 vezes x, que é 60, mais b. Só que se eu multiplicar aqui, ó, 30 vezes 60 dá 1.800. Então eu vou ter que 2.000 é igual a 1.800 mais b. Como eu quero encontrar b, eu vou pegar esse 1.800, ó, jogar para o primeiro membro. Só que ele estava positivo e negativo. Então b vai ser 2.000 menos 1.800, que vai dar 200. Se eu encontrei o valor do meu coeficiente linear, eu agora venho aqui, substituo e vou ter minha função montada. Y vai ser igual a 30x mais 200. Só que agora a gente precisa responder o problema. E para responder o problema, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai pegar essa função e modelar. Eu vou fazer isso. Onde tem y, eu vou colocar aqui um c para indicar o número de candidatos, já que no eixo y eu tenho o número de candidatos. E onde tem x, eu vou colocar um t, que vai representar o tempo em minutos. Lembra que modelar a função é usar variáveis que se relacionem com o problema que eu estou trabalhando, ok? Então, o que é que eu tenho? Que o número de candidatos vai ser igual a 30 vezes o tempo em minutos, mais 200. O que é que ele queria saber na questão? Ele queria saber em quanto tempo entraram 1.860 candidatos. Se ele deu o número de candidatos, eu vou vir aqui onde tem C e substituir. Ó. Vai ficar assim, 1.860 igual a 30t mais 200. Aqui eu vou fazer a chamada troca simultânea de membros. Vou pegar tudo que está no segundo membro, jogo para o primeiro. E o que está no primeiro, coloco no segundo. E aí eu vou pegar esse mais 200 ó, e passar só ele para o segundo membro, menos 200. Quando eu vier aqui, eu vou ter que 30t é igual a 1.860 menos 200. Ou que 30t é igual a 1.660. Se eu dividir agora ó, 1.660 por 30, que está multiplicando, eu vou encontrar esse tempo. Só que aí vai ter um problema. Esse tempo ele não é exato. Ele vai dar aproximadamente 55,3 minutos. Aí, cuidado para não marcar a resposta errada. Pelo seguinte, a gente tem aqui 55 minutos e 33 segundos, que é bem diferente de 55,3 minutos. A gente vai ter que pegar esses 0,3 minutos que estão aqui ó, e transformar em segundos. E como é que a gente faz isso? Usando a regrinha de 3. Ó. 1 minuto a gente sabe que são 60 segundos. E 0,3 minutos vão ser quantos segundos? Aqui eu multiplico em x, ó, 1 vezes x vai dar x, 0,3 vezes 60. E aí eu vou descobrir que 0,3 minutos é a mesma coisa que 18 segundos. Então ter um tempo de 55 minutos, 3 é a mesma coisa que ter um tempo de 55 minutos e 18 segundos. Logo, a resposta da nossa questão é aqui a alternativa D, ok? Vamos para a próxima tela da nossa aula de hoje. No exemplo número 2, nós temos mais um problema que envolve a análise do gráfico de uma função do primeiro grau, só que nesse gráfico eu tenho mais de uma função do primeiro grau, já que eu tenho duas retas. Então vamos ver o que é que diz o exemplo número 2. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento,
outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico, formado por dois segmentos de reta, mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Então, se nós temos aqui retas, a gente já sabe que nós temos aqui funções dessa forma, funções do primeiro grau, funções da forma y igual a x mais b, ok? Nós sabemos também que essas funções são decrescentes. Se a gente olhar aqui, ó, analisar aqui como a reta se apresenta no gráfico, tanto aqui ó, tem decrescimento quanto aqui. E se essas duas retas são decrescentes, esse coeficiente angular, que é o objeto dessa questão, vai ser negativo. Então vamos colocar aqui, eu sei que eu vou ter coeficientes angulares, tanto para essa primeira reta quanto para a segunda, negativo ou menor que zero, já que essa função é decrescente. Pois muito bem, o que a gente vai fazer? Vamos marcar aqui primeiro os pontos de cada reta. Então tá aqui ó, a reta A e B e aqui a reta B e C. Esse pedacinho que vai de A até B, ele representa a primeira bomba, ou seja, como foi esvaziada essa cisterna usando só a primeira bomba. Esse pedacinho que vai de B até C, ele representa como essa cisterna foi esvaziada após a primeira hora, ligando as duas bombas juntas, a bomba 1 e a bomba 2, ok? O que é que a gente vai fazer? Pois muito bem, a gente vai calcular as taxas de variação. E por quê? Essa taxa de variação numa função de segundo grau, ela diz, quando é negativa, quanto eu estou tirando a cada x que está variando. Então, se eu calcular ela, eu vou conseguir descobrir quanta água está saindo a cada hora dessa cisterna, já que esse tempo é dado em hora. Lembra que a taxa de variação ela é calculada quando a gente pega a variação de y em 2 pontos e divide pela variação de x em 2 pontos. Só que para a bomba 1, eu só posso trabalhar com esse pedacinho que é o que vai de A até B, ok? Já que ela ficou ligada durante a primeira hora. Aí o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar esses 2 pontos e projetar no eixo y. Como o ponto A já está no eixo y, eu não preciso projetar. Mas o ponto B, eu vou caminhar com ele aqui, ó, até chegar no eixo y. Então ele vai ficar aqui, ó. Esse espaço aqui de 6.000 para 5.000 representa a minha variação do y, ok? O que é que eu vou fazer? Agora eu vou pegar esse ponto, ó, projetar aqui no eixo x e esse outro ponto projetar aqui no eixo x. Esse espaço aqui ó, de 0 para 1 representa a minha variação de x. Então o que é que eu tenho? No eixo y de 6.000 caiu para 5.000. E lembra que houve uma queda porque a função é decrescente. Então aqui a variação do y foi de 1.000 ou menos 1.000, já que houve uma queda, ok? Já no eixo x saiu de 0 e foi para 1. Então tem uma variação aqui de 1 hora, aumentou 1 hora. Então substituindo, a gente vai ter o seguinte, ó, a variação de y é menos 1.000, a variação de x é 1. Dividindo menos 1.000 por 1, eu vou encontrar menos 1.000. O que é que esse coeficiente angular significa? Que a cada hora que essa bomba é ligada, a bomba 1, é lançado para fora dessa cisterna 1.000 litros, ok? Então a gente encontrou a vazão da bomba 1. Ela lança fora da cisterna 1.000 litros por hora. Agora vamos pegar esse outro pedacinho de reta aqui, ó, que vai de B até C, e vamos calcular essa vazão usando a taxa de variação, só que agora para as bombas 1 e 2 juntas. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar aqui a taxa de variação, vou primeiro calcular a variação de y em 2 pontos, depois a variação de x em 2 pontos, para essa reta que vai de B até C. Se eu pegar esse ponto B ó, e projetar, ele vai ficar aqui no eixo y, e se eu pegar esse ponto C e projetar no eixo y, ele vai estar aqui, ó. Então, o que foi que aconteceu daqui para aqui? Houve uma queda de 5.000. De 5.000 foi para 0. Essa queda a gente representa como sendo menos 5.000. Então, a variação de y é menos 5.000 para a reta que vai de B até C. Agora, eu vou pegar esses mesmos 2 pontos ó, e projetar o ponto B aqui no eixo x, vai ficar aqui no 1, e o C já está aqui no eixo x. Aí eu vou ver ó, o que foi que aconteceu de 1 para 3. Aumentou 2 horas. Então, eu tenho que ir para a reta BC, a variação no eixo y
foi de menos 5.000 e a variação no eixo X foi de 2 horas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui e substituo. A vai ser igual a menos 5.000 dividido por 2, que dá menos 2.500. Ter um coeficiente angular menos 2.500 para essa função significa que a vazão dessas duas bombas ligadas juntas ao mesmo tempo é de 2.500 litros por hora. Ou seja, elas lançam para fora a cada hora 2.500 litros. Só que foi perguntado, não foi qual era a vazão aqui das duas bombas ou a vazão da bomba 1. O que ele quer saber é qual a vazão em litro da bomba que foi ligada na segunda hora, ou seja, da bomba número 2. Só que eu sei o seguinte, que a bomba 1 e 2 juntas, a gente acabou de calcular, tem uma vazão de 2.500 litros. E que a bomba 1 sozinha tinha uma vazão de 1.000 litros. Então eu venho aqui e substitua. 1.000 mais B2 igual a 2.500. Como eu quero a vazão só da bomba número 2, eu vou pegar esse 1.000, jogo no segundo membro negativo. Então a bomba 2 vai ter uma vazão de 2.500 menos 1.000, que vai dar 1.500 litros por hora. Ou seja, ela lança fora dessa piscina 1.500 litros a cada hora. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa C. Vamos para a próxima tela da nossa aula de hoje. No exemplo número 3, nós temos o seguinte. A função polinomial do primeiro grau, f, definida de R em R, possui coeficiente angular e coeficiente linear iguais a menos 3 e 1, respectivamente. Um esboço do gráfico dessa função é... Então, o que é que nós temos nessa questão? Foi dada uma função e a gente quer descobrir quais desses gráficos é o gráfico dessa função. Bem, se ela é uma função do primeiro grau, ela tem que ter essa forma aqui, y igual a x mais b. Lembra que esse a gente chama de coeficiente angular e o b de coeficiente linear. Então, ele deu os valores de a e b aqui. Ó. Ele diz que o coeficiente angular é menos 3 e o linear é 1, respectivamente. Então, vem aqui e substitua. Minha função é y igual a menos 3x mais 1. Lembra que esse 1, esse valor de b, ele indica para a gente onde a função corta o eixo y. Então, eu já sei que a minha função, o gráfico da minha função, tem que passar no eixo y em 1. Outra coisa importante é olhar aqui para o valor do coeficiente angular. Ele é menos 3. É negativo. Vamos colocar aqui, ó, o a é negativo, é menor do que zero. Quando isso acontece, o gráfico é obrigatoriamente decrescente. Se eu olhar na letra A, é decrescente, pode ser resposta. Na letra B, o gráfico não decresce, ele cresce. Na letra C, ele é decrescente. E nas letras D e E, ele novamente é crescente. A posição que eles assumem é de crescimento. Então, só observando isso aqui, eu já posso descartar a letra B, que tem uma reta que cresce, a letra D e a letra E. Então, as minhas possíveis respostas são a letra A ou C, que tem funções decrescentes. Eu sei que essas duas funções têm que passar no eixo y em 1. Se eu olhar aqui para a letra A, passa no 1, no eixo y. Se eu olhar para a letra C, também passa no 1. Como é que eu vou fazer agora para descobrir qual é dos dois gráficos o correto, o que representa essa função y igual a menos 3x mais 1? A gente vai calcular o chamado zero da função. O zero da função a gente calcula quando a gente pega a função que foi dada e iguala a zero. E para que ele serve? O valor desse x, quando eu resolver essa equação, indica onde a função, ou o gráfico da função, intercepta o eixo x. Se passar em 1/3, se o zero for 1/3, a resposta é a letra A. Se o zero for 3, a resposta é a letra C. Calculando o zero, eu vou pegar esse menos 3x, ó, jogar para o segundo membro positivo, vai mais 3x. Agora eu vou fazer uma troca simultânea dos membros. Ó. Peguei o 3x, coloquei no primeiro membro, com 1 no segundo. Como eu quero x, eu vou pegar esse 3 que está multiplicando e passar dividindo. Então, x vai ser igual a 1/3. O que é que esse 1/3 indica? Que essa função tem o seu gráfico cortando o eixo x em 1/3. Se eu olhar, isso aqui acontece na alternativa A. A reta é decrescente, passa no eixo y1 e no eixo x em 1/3. Então, a resposta da nossa questão é a alternativa A. Bem, galera, essa foi mais uma aula sobre função do primeiro grau da nossa série Smart Basic. Se você gostou, deixa aí seu like, faz seu comentário, compartilha o nosso vídeo nas redes sociais
E aproveita, se inscreve no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês. Não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.